Eu tinha o quê? 8, 9 pessoas? Era, né? 9? Ok. Então, faltando Felipe, a Luciana. Tá faltando Felipe e a Luciana. Bom, vamos retomando aqui devagarzinho, eles vão chegando, né? Bom, então essas são as sugestões que estão aqui nesse quadro, tabela 19.1, falando como ajudar uma pessoa que perdeu um ente querido. Essas sugestões são muito interessantes. Aí, o segmento do capítulo, nós não vamos nos entrar nos detalhes de cada uma dessas fases, porque eu acho que não é necessário, mas assim, cada pessoa, em cada fase da vida, lida com a morte de uma forma. Então, as crianças, elas não entendem muito bem, criança de primeira infância, de segunda infância, não entende muito bem como lidar com a morte. Geralmente as pessoas falam, dependendo da crença, fala que a pessoa que faleceu virou uma estrelinha, foi morar com o Papai do Céu. Essas são as informações mais comuns que a gente conhece, né? E essa criança assimila isso. Ela ainda não sabe lidar com morte, significa fim. Ela ainda não consegue compreender. Eu tenho um exemplo bonitinho de uma filha de um primo meu, que ela era muito ligada com o avô paterno. E o avô paterno faleceu. E falaram para ela que ele foi morar no céu. E aí o avô materno morava em outro país. De vez em quando ligava. E aí o telefone tocou, a mãe conversou com o pai dela e tal, falou assim, filhinha, o vovô quer falar com você. Ela estava acostumada a falar sempre com quem? Com o vovô daqui, né? Que morava aqui no Brasil. Aí ela pegou o telefone e falou assim, oi vovô, como é que tá aí no céu? Tudo bem? Bonitinho, porque é muito simplista, né? Nós temos uma aluna, não sei se vocês conhecem a Deilde. Vocês conhecem a Deilde? O Anderson conhece, a Maria Vitória também. A Deilde já é avó. E ela contou para nós uma vez, em sala de aula, que quando o pai dela faleceu, ou seja, o bisavô da menininha, da netinha dela, faleceu, tanto ela quanto a filha dela nem se preocuparam com a criança, elas ficaram envolvidas com todo o processo, sofrendo, fazendo o que precisava fazer, e a criança de 3 anos acompanhando tudo. E aí, a criança soltou a seguinte frase, lá no cemitério, na hora que enterrou, pôs a grama em cima do túmulo, cimentou, pôs terra, pôs uma graminha. Aí disse que ela falou assim, agora o biso vai brotar. Ela pensou que tinha plantado o avô dela. Então, todo dia que passava perto dos cemitérios, que eles moravam ali por perto, ela ficava com o pescocinho assim, será que já brotou? Será que o biso já brotou? Então, olha só, que interessante. Eu nunca tinha imaginado que uma criança de segunda infância ia entender desse jeito. Mas planta a semente, põe terra, molha, a semente brota, né? E aí ela viu enterrar uma pessoa. Gente, isso é muito forte para uma criança. E eu sempre falo no desenvolvimento 2, quando a gente vai falar sobre lidar com morte, eu sempre oriento vocês, acho que a gente conversou sobre isso, de que deve se explicar, a mãe deve, quando que leva uma criança num velório, num funeral? Quando a mãe não está envolvida naquilo ali, porque ela vai ter condição de explicar tudo que está acontecendo. Porque se ela estiver chorando, se ela estiver envolvida, passando mal porque perdeu uma pessoa que ela ama muito, ela não vai ter condições de auxiliar aquela criança a ter compreensão, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção que a criança ela tem a sua simplicidade, a sua dificuldade. Então, as crianças elas começam a entender melhor sobre morte de 7 anos em diante.
E eu tenho um primo que é muito engraçado, ele falou assim que nunca deixa de ter um pet em casa. Ou um cachorro, ou um passarinho, ou um peixinho, qualquer coisa. Porque é o jeito mais fácil de ensinar filho a lidar com a morte. Eu falei, nossa, mas você é muito doido. Eu falei assim, ué, mas porque peixe morre, a gente compra outro, hamster morre, a gente compra outro. Mas eles entendem o que é morte. Pode até enterrar, chorar, mas assim, não é a mesma coisa de que ir no velório de um vovô. Então, se essa criança já teve um pet, já entendeu o que é vida, morte, funeral, ela vai compreender um pouco melhor se alguém da família partir. Então, olhando por esse lado, ele até tem um pouco de razão, né? Apesar de que eu ia ficar com dó dos pets também. Cada doido com as suas manias. Bom, quais são as perdas mais significativas? A perda do cônjuge é uma perda muito significativa. Quando a gente falou de adulto tardio, agora recentemente nós até falamos dessa possibilidade. Às vezes um velhinho morre e passa pouco tempo depois o cônjuge falece também. Por quê? Porque é uma vida longa caminhando juntos. Então, o estresse da viuvez, ele pode afetar a saúde física e inclusive mental também daquele idoso. Então, a dor pode prejudicar o sistema imunológico e a pessoa pode inclusive chegar ao falecimento também. É muito mais comum do que a gente imagina. Outro tipo de perda, perder um dos pais na idade adulta. A gente sabe que, infelizmente, essa é a ordem natural dos fatos, né? Enterrar um filho pode acontecer, mas Deus nos livre, porque geralmente a gente tem uma expectativa de que as pessoas mais velhas vão morrer primeiro. Então, perder um pai, uma mãe na idade adulta é um momento difícil, mas é um momento que a gente sabe que pode acontecer. No entanto, a morte de um dos pais pode ser uma experiência que traz amadurecimento. Vai dar uma percepção de mais responsabilidade, de mais compromisso com a vida para a pessoa adulta. Aí fala do que eu falei que não é bom, mas a gente tem que falar, a perda de um filho. Nenhum pai e mãe está preparado emocionalmente para a morte de um filho, em nenhuma idade. Nem o pai, a mãe, nem a criança, o filho. Seja criança, seja bebê, seja adolescente, seja adulto, ninguém, nenhum pai ou mãe está preparado para aquilo. Ainda mais que essa perda pode dar uma sensação de culpa. Os pais podem pensar que eles falharam nos cuidados com os filhos, né? O que foi que faltou? Faltou a vacina, por isso que adoeceu? Falhei na alimentação, por isso que teve essa doença? Falhei na segurança, não cerquei a piscina, não coloquei o cinto de segurança e assim por diante. Pois não, Felipe? Verdade, também tem aquela questão da ordem natural. Sim, foi o que Os eu pais falei. acham que, na verdade, quem vai morrer primeiro são eles e não os filhos. Então, Exatamente. isso acaba afetando o emocional deles de um jeito muito grande. É verdade. Igual como os meus pais, quando eles receberam a notícia de que eu tinha sofrido uma parada cardíaca, eles quase desabaram. Quase Não tiveram uma acredito. parada cardíaca também. Exatamente. Porque eles não estavam preparados, porque já seria a minha segunda cirurgia, vamos assim dizer. Uhum. Então eles achavam que seria como a primeira, de uma forma natural, que eu iria sair de lá na maca, que eu entraria na maca da cirurgia e sairia andando. Só que não, a ordem foi que eu entraria na maca e sairia de cadeira de rodas. Aí então isso afetou muito a questão emocional e também a questão religiosa de alguns pais também Sim, afeta. sim, verdade. Porque eles acabam, tipo, levando meio que assim, por que, meu Deus? Por que eu tô sofrendo isso? O que eu fiz de errado? Exatamente. Exatamente. Onde eu falhei?
né? É o que os pais geralmente se perguntam. Kalina, eu ia tirar uma foto agora, você pega e desliga. Pode ligar. Cadê? Você foi no banheiro? Tá aí. Faz pose. Não, Caio, pode tirar a mão da cara. Não, senhor. Ah, gente, deixa eu fazer um merchan aqui pro Caio. Eu não estava em condições de cozinhar esse final de semana e eu fiz um pedido pro Caio Cakes de um canelone que vocês não estão entendendo que delícia que é o canelone que esse homem faz. Era para comer 2 pessoas, eu comi tudinho, sozinha. E ainda pedi bolo de pote e de tarde foi o que eu lanchei. Nossa, uma delícia. Não percam. Façam seus pedidos. Caio Cakes. Viu, Caio? Fiz minha propaganda para você. Então agora faz pose que eu vou tirar a foto. Todo mundo faz X. Aí, pronto. Essas coisas inéditas a gente tem que registrar, né? Bom, além da perda de um filho, aqui no livro fala também sobre o aborto. É uma perda de um filho que nem foi conhecido, né? Um aborto espontâneo. As pessoas que têm esse tipo de experiência, é muito doloroso, porque a pessoa tem a notícia de que está grávida, então ela tem uma notícia de vida. E ela está esperando aquela pessoinha ali, ela já ama, já tem nome, já tem um bercinho, um quartinho, já tem uma expectativa de que vai chegar uma nova pessoa para a família. E se aquela gestação dá errado e a pessoa perde, é muito frustrante. E eles também têm mais ou menos o mesmo tipo de sensação de impotência que eu falei sobre perder um filho, né? O que eu fiz de errado? Será que eu não devia ter feito tal caminhada? Será que eu não devia ter feito tal viagem? E assim por diante. Então, passa também pela cabeça de uma mãe, de um pai que perdeu um nenenzinho durante a gestação, de que eles podem ter sido os culpados. Bom, agora nós vamos falar sobre os tipos de morte, inclusive falar algumas questões médicas, algumas questões éticas e legais a respeito da morte. Então, a gente vai falar do suicídio. A gente sabe que a taxa de suicídio aumenta com a idade. Quanto mais velhas as pessoas, maior a taxa de suicídio. A taxa de suicídio entre os homens são maiores do que entre as mulheres, principalmente porque os homens eles usam métodos mais violentos para fazer essas tentativas, como arma de fogo, enforcamento, e já as mulheres elas têm o costume de usar medicação, e aí dá tempo de salvar, faz uma lavagem estomacal, né? Faz uma internação, remédio e veneno, geralmente são as 2 formas mais comuns entre as mulheres. A respeito do suicídio, uma história de suicídio na família pode fazer com que aumenta a taxa de suicídio daquela ocorrência, de suicídio naquela família. É por isso que os psiquiatras perguntam, já aconteceu um suicídio na sua família? Porque isso pode se repetir, nós não estamos dizendo que é uma regra, mas isso pode se repetir. E aí, os parentes de pessoas que sofrem suicídio? A gente está falando de luto, e aí a gente vai falar deles, né? Como que eles vão se sentir? Aqueles que deixam uma carta de despedida e explicam os motivos que os levaram a cometer aquele suicídio, em alguns casos amenizam um pouco as dúvidas. Em alguns casos, dependendo da carta, pode causar muita culpa, né? A pessoa deixar a carta apontando por que ela cometeu aquele suicídio. Então, ela deixa exatamente o dedo na cara de alguém. Agora, tem algumas pessoas que cometem suicídio e não deixam um vestígio, não dão sinais de que estava para fazer isso. E isso deixa a família enlutada, muito perdida. Por que nós não prestamos atenção? Onde a gente falhou? Como que eu não vi os sinais de que ele estava triste, ela estava triste? Então, o suicídio, ele marca muito mais a família
enlutada do que a própria pessoa que faleceu, né? A família vai ficar muito mais estigmatizada. Tem aquela história, é a família do fulano que suicidou, então é um estigma, né? Eu já conheci, inclusive, um casal de psicólogos, pai e mãe, e o filho jovem suicidou. Aí todo mundo começou, né? Nossa, como é que pode? Pai e mãe psicólogo. Uai, gente, a gente não é super-homem, super-mulher só porque é psicólogo, né? Pode acontecer com qualquer pessoa, infelizmente. Bom, outro assunto chato, além do suicídio, é a eutanásia. A eutanásia, ela envolve questões éticas, questões médicas e questões legais. A eutanásia é uma forma de apressar a morte para aqueles casos em que não há solução. Vai deixar a pessoa sofrendo dores ou inconsciente ligada a aparelhos por quanto tempo? Por um capricho de quem está vivo ou por um capricho da lei que não permite desligar as máquinas? Então, existem algumas histórias que a gente pode citar a respeito disso. Tem um filme que se chama Mar Adentro, não sei se vocês já assistiram, é um filme antigo, que é baseado em fatos reais, que conta a história de um... Só um minutinho, gente. Alô? Oi? Quem? Oi, Oi, Leia, eu posso te ligar daqui um pouquinho? É porque eu tô dando aula, daqui a pouquinho eu te ligo, tá? Por nada, beijo. É gente que fica sabendo na notícia e liga, gente. Desculpa, não tem como eu não atender essas pessoas. O filme Mar Adentro é a história baseado em fatos reais, de um homem muito ativo que foi mergulhar e ele era muito ativo no sentido assim, viajante, aventureiro, Dom Juan, né? Muitas mulheres, muitas namoradas. E um dia ele foi mergulhar de uma pedra no mar e ele bateu a cabeça numa pedra e ele ficou tetraplégico. E aí ele queria morrer, porque a vida dele não fazia mais sentido. Um filme mais atual, que conta mais ou menos a mesma história, é Como Eu Era Antes de Você. Esse eu sei de cor, porque é um dos filmes favoritos meus, principalmente porque a última cena é em Paris. Então eu sei aquele filme, as falas de cor. Gente, vocês podem desligar o áudio que eu falo o filme inteirinho para vocês. Então, é exatamente isso. Um homem muito lindo, muito ativo, cheio de energia, esportista, e de repente sofre um acidente e fica tetraplégico. E ele quer ter o direito de morrer. Por quê? Porque viver daquele jeito para ele é um castigo. Ele desejar uma mulher e não ter como tocá-la, ele ter vontade de fazer uma viagem e saber o tanto que é complicado, depender de cuidados dos outros. Então, nesse sentido, a pessoa pede um amparo judicial para morrer. E aí, como são filmes americanos, eles vão conseguir, em ambos os filmes, eles vão conseguir o direito à eutanásia. Aí tem dois tipos de eutanásia. A eutanásia passiva e a eutanásia ativa. Qual que é a diferença das duas? A eutanásia passiva significa interromper o tratamento que está prolongando a vida daquele doente. Então, tirar a medicação que está lutando contra aquele tumor, contra aquela doença, tirar soro, alimentação, porque aí a pessoa não vai ter hidratação, não vai ter alimentação, energia, ela vai morrer de inanição. Agora, a eutanásia ativa é quando há uma ação para abreviar a vida daquele paciente. Então, é aplicar um remédio que vai fazer ele cessar a vida, que vai provocar uma parada cardíaca. Vou dar um exemplo clássico dos dois modelos de eutanásia que vai ficar mais fácil de entender. A eutanásia passiva, desligar aparelhos.
desligar aparelho que está entubado oxigênio, coração, ele está sendo bombeado, tudo mecanicamente. Desliga esses aparelhos. Pronto. Passivamente a pessoa vai morrer. A eutanásia ativa, talvez a pessoa nem esteja ligada a aparelhos, que é o caso dos 2 filmes. Ela não está ligada a aparelhos, ela tem condição de viver mais tempo, mas ela não quer viver mais. Então ela quer um medicamento. Eu já vi fazerem isso aqui no Brasil com animais. Às vezes a gente tem um cachorrinho que está velhinho, que está com paralisação de rins, sofrendo dores e tal, e a gente quer abreviar a dor daquele cachorrinho. Ah, aplica uma injeçãozinha nele e ele vai dormir. Então, a eutanásia ativa, ela é chamada também de assassinato por misericórdia, porque a gente está tirando a vida daquele ser que está vivendo com dor, com sofrimento. Oi, Felipe. A eutanásia aqui no Brasil, ela é liberada ou Não. em nenhum caso? Tipo Alguns judicial? casos. Alguns casos, sim. Ah, Quer ver? O nosso livro é americano, tá, Felipe? Então não tem como eu te dar essa informação olhando no livro aqui agora, como que funciona. Mas eu já ouvi em alguns casos no Brasil, algumas pessoas recorrerem judicialmente e conseguir. Eu acredito que no Brasil muito mais a passiva do que a ativa. Porque na eutanásia passiva, a família simplesmente tem que autorizar a desligar os aparelhos. Então, não é um sim. assassinato, é só interromper um tratamento, né? Então, essa eu já vi acontecer aqui sim. Agora, a ativa, aqui no Brasil, eu nunca ouvi falar. Pois não, Amanda? É porque nessa questão da Constituição do Brasil tem muito essa questão do direito à vida. Então, por exemplo, assim, não somente se a pessoa não está lúcida, às vezes, para se manifestar, para falar que ela quer ou não que desligue o aparelho, o direito à vida da pessoa prima, às vezes, né? Fica em primeiro lugar. Agora, por exemplo, assim, às vezes se a pessoa falar e tal, assim, acho que talvez seria mais fácil, às vezes, de recorrer, não pegar um crime e tal, mas sem consentimento da pessoa seria considerado praticamente como um homicídio mesmo no Brasil. Isso, por isso que está escrito no livro que existe a autorização antecipada. A autorização antecipada é quando a pessoa já deixa por escrito que se for para ela ter uma vida vegetativa, ela prefere não viver, né? Eu já vi filmes que a pessoa tem tatuagem no peito, em caso de morte não ressuscite. É que ele não quer que dá choque, que aplica adrenalina no coração, ele não quer ser ressuscitado. Então, nesses casos, pronto, eutanásia passiva. Parada cardíaca, não pode encostar, porque a pessoa registrou, documentou a vontade dela, né? Então, nesse sentido, não seria um assassinato, seria obedecer à vontade daquela pessoa. Então, se a pessoa já deixa descrita a vontade dela, documentada, não é simplesmente uma cartinha, não, gente. Tem que ser um documento registrado em cartório, para ele ter validade judicial, tá bom? Bom, eu quero que vocês façam uma pesquisa, porque vai cair na prova os tipos de eutanásia. Só na internet rapidinho vocês acham. Tem, além da passiva e da ativa, tem outras. Tem a ortotanásia, tem a distanásia, que se a gente tivesse tempo eu iria passar para vocês esses tipos, mas eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisazinha, tá? Só para vocês perceberem a variedade de tipos de eutanásia que já existem hoje em dia. Essa pesquisa é para ser postada? Não, só para vocês saberem mesmo. Ah, tá. A única coisa que vocês vão postar é o trabalho do filme, que pode ser ou antes de partir ou o estagiário, tá? Bom, gente, aí para encerrar o capítulo, inclusive para encerrar o livro, ainda bem termina de uma maneira positiva, falar de morte, que é o que eu fiz na introdução hoje, falar de morte traz a possibilidade da gente fazer uma reavaliação da vida. Quais são as nossas prioridades? Quais são as pessoas importantes?
como manifestar carinho. Tanta gente às vezes perde alguém e fala, poxa, qual foi a última vez que eu disse eu te amo para essa pessoa? Qual foi a última vez que eu abracei? Eu já vi mães falando assim, ah, meu Deus, fulano morreu e a última coisa que a gente fez foi brigar. A última coisa no último momento que eu tive com ele, eu fui chata, eu fui chato. E aí ficam esses pensamentos ruins, negativos, né, como última lembrança. Então, isso é um momento de reavaliar como que eu quero ser lembrado, como que eu quero ser lembrada, que tipo de recordação que eu quero que as pessoas tenham de mim. Esse momento de reavaliar a vida pode fazer a gente se tornar mais consciente de algumas atitudes, pode nos trazer mais leveza, pode nos trazer mais gentileza na forma de tratar as pessoas, pode ser oportunidades de consertos. Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Meu irmão, que mora em São Paulo, não falava comigo há mais de um ano. Ele ficou de mal de mim. Minha mãe passou mal, eu tentei falar com ele, eu estava bloqueada. E não teve jeito. Ele teve que falar comigo. E aí foi o momento dele me pedir desculpa. E agora ele conversa comigo de 5 em 5 minutos, porque ele está longe e ele precisa de informações sobre a mamãe. E aí a culpa dele, né? Nossa, a mamãe queria tanto que eu conversasse com você e eu não dava ouvidos a ela. Eu quero que ela saia dessa para ela ver nós dois juntos. Então, olha só, as oportunidades que a vida dá para gente, né? Situações como essa de enfrentamento, de doença, de morte, faz as pessoas reavaliarem a vida. Então, é um processo, a gente vive só pensando na vida, mas a gente tem que pensar que a gente um dia vai parar de viver. E ninguém sabe qual que é o nosso prazo de validade. Ninguém sabe. Tem pessoas que morrem em todas as idades. A gente acabou de falar sobre isso, né? Pode morrer filho, pode morrer neném, pode morrer qualquer pessoa. Então, por isso a gente tem que viver durante a nossa vida, passando os dias de uma maneira o mais saudável possível, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, mesmo o morrer acaba sendo uma experiência de desenvolvimento. O tempo, para aqueles que nos são próximos, passa a ter mais valor, a qualidade de tempo, os relacionamentos. Então, a gente tem que tentar, no máximo possível, satisfazer os nossos desejos, os desejos dos outros, experimentar todas as possibilidades que a vida pode nos oferecer. Por quê? Porque a gente vai estar se ocupando e se dedicando ao máximo para as pessoas que a gente ama. E dessa forma, quando essas pessoas partirem, a gente se sentir mais tranquilo, a gente se sentir mais aliviado, porque tudo que estava ao nosso alcance a gente conseguiu fazer, a gente tentou e fez. Então, essa é a última frase do nosso livro. Escolher as possibilidades que você vai se dedicar o máximo possível até o último momento com cada pessoa. E cada pessoa contribui para a história inacabada do desenvolvimento humano. Cada pessoa traz a sua contribuição. Então, apesar de triste, o livro termina bonito, né? É uma história, um desfecho positivo. É uma filosofia de vida. Sim, a gente tem a oportunidade de pensar e avaliar. Verdade, professora. É importante, né? Bom, meus amores, eu agradeço muito vocês terem feito essa gentileza de ficar todo mundo comigo aqui de câmera aberta hoje. Fiquei me sentindo muito acolhida pelo carinho de vocês. Muito obrigada, tá bom? Então, essa é a nossa última aula de desenvolvimento 3. Semana que vem já é a nossa avaliação. Eu espero que a gente se encontre no próximo semestre. Geralmente, no quarto período, eu dou aula de psicologia escolar, de psicologia do trânsito. Vai variar muito da disponibilidade de encaixe de horários, né? Mas eu espero me encontrar com vocês no próximo semestre. E a gente também... Eu posso falar algo? Pode. E a gente vai se ver também essa semana na aula de Ser Psicólogo 3, né? Pode falar, Anderson.
Professora, eu ouvi por alto sobre o seu caso, não sei como aparar seu coração, mas espero que esteja comendo, bebendo, se cuide um pouco, tire um tempinho para você, você merece. Espero sempre ver seu sorriso lindo aqui nas telas, sempre. Tá bom, obrigada, Anderson. Eu tenho um Tô carinho enorme comendo por ti, sim, professora. se depender do Caio, eu vou comer muito ainda, porque o cannelloni dele é uma delícia. Bom, Amém, pessoal, professora. muito obrigada e até quinta, se Deus quiser, na nossa aula de ser psicólogo, tá? Vai lá fazer os Até. pós-aula que eu já pus alguns lá para vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Beijão.